Estimados alunos, boa noite. Nossos próximos encontros se darão por este meio virtual, tudo com o propósito de nós contribuirmos para o combate de prevenção ao coronavírus. Nesse sentido, hoje conversaremos um pouco, ou melhor, daremos continuidade à conversa já estabelecida com vocês sobre a ação penal pública, que divide-se em pública incondicionada e pública condicionada à representação. O dado que nós reputamos importante, já pontuado na aula passada, refere-se ao conceito de ação penal. É nada mais do que o direito conferido ao cidadão de invocar do Estado a aplicação do direito penal objetivo, que abstratamente está previsto no mundo, e quando há incidência de uma conduta que subsume ao tipo penal, exemplo, subtrair coisa alheia para si ou para outrem. Quando o agente pratica essa ação, que prevista abstratamente no Código Penal, surge a possibilidade de se bater às portas do Estado juiz, quem detém a titularidade para o ius puniendi, o direito de punir, por meio da ação penal, que seria o veículo, o instrumento apropriado para que se ocorra a prestação jurisdicional. Feito essa breve recapitulação do conceito de ação penal, nós voltamos à aula de hoje. Ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada, ela parte da premissa de que o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública, conforme previsão no artigo 129, inciso 1 do texto constitucional da Lei Maior, compete exclusivamente ao Ministério Público promover a ação penal. Nesse contexto, o Ministério Público não depende para a promoção da ação penal de nenhum fator externo de autorização, representação de quem quer que seja. Portanto, quando ele, Ministério Público, toma conhecimento de um fato tido como crime de sua autoria, portanto, ele tem o seu convencimento pessoal, que tecnicamente denominamos opinium delicti, convencido da existência do crime de sua autoria, deverá ele, promotor de justiça, nos casos de competência da Justiça Estadual, e procurador da República, quando a ação penal for proposta perante a Justiça Federal, desenvolver o seu papel como titular da ação penal pública incondicionada, que independe da representação, requisição para que se desenvolva. Por outro lado, a ação penal pública condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça, ela traz uma condição para que o Ministério Público, antes de promovê-la, receba uma permissão para que passe a atuar. Essa requisição, ela tem, na verdade, requisição ou representação, tem um cunho de política criminal. E é bom que se registre que a existência de representação ou requisição do ministro da Justiça não condiciona, vale dizer, não obriga o Ministério Público a promover a ação penal, que tem ele, por seu representante legal, o Ministério Público, por seu representante legal, o promotor de justiça ou o procurador da República, o poder de discricionariedade, embora ainda que haja uma representação, se ele se convencer da inexistência do crime, ele não estaria
condicionado pelo simples fato de existir uma representação que promover a ação penal. A representação, na verdade, é uma condição. Caso o Ministério Público tenha o desiderato de promover a persecução criminal, ele necessita dessa autorização. Portanto, o que nós chamamos de representação do ofendido. Bem, a representação do ofendido, como nós estamos colocando, é uma espécie de pedido-autorização, por meio do qual a vítima, o ofendido ou o seu representante legal, porque poderemos ter casos em que o ofendido não tem a capacidade para representar, exemplo, o menor de 18 anos, um enfermo mental que não tenha discernimento, essas pessoas dependerão de um representante para que formule a representação. Bem, a representação, ela tem previsão no nosso Código de Processo Penal e também estabelece prazo para que se desenvolva. A previsão do prazo é que a representação ocorra no período de até 6 meses a contar da data em que se tem conhecimento quem foi o autor do delito. A partir desse momento, então, em até 6 meses, teremos que ter a representação perante o Ministério Público para que ele possa desenvolver. Passado esse período, incide a hipótese de decadência, a perda do direito de representação, por consequência, a extinção da punibilidade do agente, do autor do crime. Exemplo que nós já trabalhamos em sala de aula, do crime de ameaça, cujo artigo 147, no seu parágrafo, dispõe que a ação só se procede mediante representação. Aliás, aqui abro um parênteses para que nós lembremos que a regra é que a ação penal seja pública incondicionada. Essa é a regra geral. Quando o legislador nos indicar que a ação seja privada, seja pública, condicionada à representação, haverá expressa previsão no nosso ordenamento penal da forma como se deve proceder com a persecução. Portanto, se nós não encontrarmos ressalva no texto penal quanto à natureza da ação penal, se pública condicionada, se pública incondicionada ou se ação penal privada, vale dizer a regra geral é que seja pública incondicionada. Fechamos o parênteses e voltamos à questão da representação. Portanto, nós falamos do prazo que deve ser observado no período de 6 meses e caso não ocorra nesse período de 6 meses, portanto, incide a decadência e, por consequência, a perda do direito de representação e, por consequência, a extinção da punibilidade do agente. Detalhe importante que vocês deverão registrar refere-se àquelas pessoas que não têm capacidade para representação. Imagine então a vítima de um crime de ameaça que tenha 17 anos e 11 meses, portanto não atingiu ainda a sua maioridade. Ele não poderia, ou melhor, ele não pode exercer o direito de representação, salvo se depois de alcançar a maioridade com 18 anos. Considerando o prazo de 6 meses e partindo da premissa que a época do crime e, portanto, o momento em que ele tem conhecimento de quem foi o autor da ameaça, ele tinha 17 anos e 11 meses, conforme afirmado, ele teria ainda 5 meses para poder realizar essa representação. Essa é uma situação que permitiria, ainda que no primeiro momento o ofendido, a vítima, não tivesse essa possibilidade de exercer direito de representação, nós verificamos que se ele alcança a maioridade ainda dentro do período de 6 meses, poderá
exercer o direito de representação. Mas vamos imaginar se tratando-se de uma vítima que tenha 16 anos, portanto, até que venha a alcançar a maioridade, esse prazo de 6 meses decadencial, de 6 meses do direito de representação, iria se exaurir. Logo, teria ele que se valer dos seus representantes legais, desde que não haja colidência com os interesses entre o menor de 18 anos, no nosso exemplo, o ofendido de 16 anos, e os interesses dos pais ou os responsáveis por essa representação. Portanto, haveria que se ter aí o exercício dos representantes legais que podem ou não, exercer a representação. Teriam eles essa possibilidade de eventualmente declinar ao direito de representação, ressalvando sempre desde que não haja colidência, não seja, por exemplo, os pais ou responsáveis, o autor da ameaça. Esse seria um exemplo clássico de colidência no interesse. Nessa hipótese de colidência de interesse, haveria que ser nomeado um curador especial para o menor de 18 anos, vítima de um crime de ameaça, por exemplo, para que esse pudesse exercer o direito de representação. Esse é um ponto muito importante que esperamos que vocês percebam, essa sutileza. A representação deverá ser exercida nesse período de 6 meses, sob pena de decadência e, por consequência, acarretando a extinção da punibilidade do agente. A jurisprudência tem oscilado quanto a esta possibilidade de, não havendo representantes legais para exercer o direito de representação, que ele, ofendido, menor de 18 anos, ainda que tenha decorrido mais de 6 meses, possa exercê-lo após atingir a maioridade. Então, nesse exemplo, vamos imaginar que o ofendido tenha 17 anos e, portanto, sem nenhum representante legal para que exerça o direito. Se não lhe for nomeado um curador especial para o exercício desse direito de representação, o que ocorreria? Nós não teríamos deflagrado a possibilidade, melhor dizendo, a possibilidade de exercício da representação. E ela só seria efetivamente iniciada com a maioridade dos 18 anos. Por outras palavras, e tentando resumir um pouco esse contexto, no que diz respeito à jurisprudência, não havendo representantes legais e sendo menor de 18 anos, entende-se que o prazo de 6 meses seria deflagrado a partir do momento que ele alcançasse a maioridade e, portanto, o legítimo direito de representação. Agora, em havendo representante, a jurisprudência se posiciona que há apenas um prazo. O prazo deve ser deflagrado para o ofendido ou para os seus representantes legais. Não haveria o que falar em possibilidade de 2 prazos. A matéria é controvertida e entende-se os representantes não fazem o uso do direito de representação em nome do ofendido menor de 18 anos, esse, quando alcança a maioridade, poderá fazê-lo. E aí nós estaríamos criando uma espécie de 2 prazos decadenciais para o exercício da representação. Bem, isso é matéria que a gente vai poder fomentar na eventual discussão no nosso chat, em que eu vou abrir a oportunidade para que vocês possam questionar esse contexto. O que é fato, sem representação na ação penal pública condicionada, nós não teremos a possibilidade de prosseguir com a ação. Eu gostaria de colocar ainda para vocês, mas o farei na próxima ocasião de uma nova videoaula, dos princípios que interagem na ação penal pública. Isso eu reservarei então para o nosso próximo encontro por videoaula e estarei disponibilizando a todos um material escrito para que vocês tenham um pouco de alicerce para nós
continuarmos nosso trabalho nesse âmbito virtual. Pela atenção de vocês, obrigado, nos encontraremos em breve. Uma boa noite a todos.